conhece sabe. Costumo afirmar que não sou escritor por falta de talento, mas gosto de escrever. Estou agora concluindo uma sinopse de uma história de ficção. Por favor, ficção. Qualquer semelhança com fatos reais, tirem o meu da reta, porque num país que se vive na mais absoluta liberdade de expressão, é absolutamente desaconselhável dizer o que pensa. Mas vou tentar resumir a história o mais rápido possível. Fala de um reino perdido muito pobre, que tinha o nome de uma árvore nativa, a goiaba. E a economia desse reino se baseava no plantio da banana. Então, era a ilha da fantasia dos bananas goiabas. Esse reino muito pobre tinha como rei um homem guloso, ele comia demais. Tanto que era conhecido como Rei Gula. O seu apetite era tão gigantesco que tudo que outros nobres comessem teriam que dar uma parte para ele. E como essa voracidade era interminável, sobrava pouco para o restante da população. Aí ele, num ato de benevolência, passou a distribuir uma bolsa farinha. Só que chegou um ponto que a sua gula estava prejudicando a sua saúde. Então ele foi internado numa clínica. E por mais incrível que pareça, mesmo internado, tendo diagnósticos comprovando sua doença, ele se dizia um faquir, apesar dos 150 quilos. Mas estando internado não poderia mais reinar, precisava que o país, o reino, escolhesse um novo mandatário. Logo indicaram o pavãozinho, o bobo da corte. Não cheirava, nada representava, mas, na falta de outro, era uma criatura bem vista. Só que de repente, do nada, acontece o improvável e surge um adversário. Aí, confiante que o rei comandava o desejo do povo, foi feita a escolha. O adversário arrasou, venceu, porque a população via nele uma chance de mudanças, uma melhor distribuição da comida local. Resultado, deram um jeitinho ali e criaram uma segunda fase de escolha, mas eles tinham um problema seríssimo. Na primeira fase, eles perceberam que cada 100 pessoas, 60 queriam o adversário. Como mudar isso? Como convencer a população que o escolhido pelo rei Gula era o ideal? Se o coitado do pavãozinho mais parecia um camaleão, sabe, um bebê chorão. Mimimi pra cá, mimimi pra lá. Bom, então passaram a estudar uma fórmula mágica. Chamaram o feiticeiro que mostrou a solução. A escolha seria no banheiro. O cidadão entraria e receberia uma cédula que colocaria o nome do seu escolhido. Do lado de fora ficariam 3 juízes. E só esses 3 teriam conhecimento do nome do escolhido. Porque o cidadão escreveria o nome na cédula e diria em voz alta: eu escolho fulano. Aí essa cédula seria colocada no vaso sanitário dado descarga, para que ninguém fosse profanar o desejo do cidadão. Do lado de fora, os juízes anotariam a escolha. Depois de totalizado, transmitiriam à população. Aí ficaria fácil, né?
os juízes poderiam colocar ali o nome que quisessem, mas, oxa, não é tão fácil assim, por causa da opinião pública. A diferença, a cada 100, 60 preferirem o oponente. Se um resultado diferente saísse, poderia ter uma revolta. E o povo, mesmo faminto, embora não possa fazer muita coisa, o seu griteiro enche o saco. Então contrataram empresas para, de uma forma ardilosa, começar a espalhar que a diferença estava caindo. A primeira foi uma que mexia com abelhas, ou seja, era acostumado a lidar com enxames. Era Toquiprópolis. Ela de cara escrachou. A diferença caiu para 52 a 48. Oh! Só que essa empresa tinha como proprietário um lorde que enriqueceu muito na época do reinado do rei Gula. Tanto que tinha outra empresa, esse lorde, que era uma empresa de comunicação, que era conhecida como Mensagem Capital. Mas essa forma de baixar de forma drástica já deu um zum. Aí, empresas de telecomunicação que também tinham interesses ficavam repetindo o que a Toquiprópolis falou. Aí a gente ouvia o tempo todo, plim, 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 sempre repetindo, a diferença está caindo. E a nobreza feliz, porque queria eleger o pavãozinho, porque, poxa, se o opositor assumisse, teria que distribuir a sua comida com a população. Ia sobrar pouco para eles. Era melhor continuar com o rei Gula, que aí era só dar o quinhão do rei. A segunda fase, quando aproximasse o dia da escolha, outra empresa, uma que cuidava de tubulações no palácio, escondia os excrementos da nobreza, que era conhecida como Desentope. Então, Desentope chegou e deu um resultado um pouco mais discreto, mas também afirmando que caiu a diferença. E aí, como golpe final, às vésperas da escolha, uma terceira empresa que era responsável para limpar toda a sujeira do castelo, que era conhecida como Rapabolha, daria um resultado de empate. Pronto. Segundo o feiticeiro, estava pronta a magia. O cidadão chegaria, entraria no banheiro, escreveria oponente, colocaria a cédula no vaso sanitário, daria descarga, gritaria oponente e os fiscais lá fora escreveriam o que bem entendesse. Que trama ardilosa, né, minha gente? Pois é. Ela veio na minha cabeça assim do nada. Uma coisa hipotética, teoria da conspiração, claro que isso não acontece, mas deixo para vocês concluírem. Pensem, se por acaso houvesse um país nessa condição, e essa remota e inimaginável possibilidade existisse, qual seria o final que você daria? Os bananas goiabas ficariam Os bananas goiabas se revoltariam
ou os banana goiabas não deixariam acontecer e tomariam atitudes para prevenir. Tá aí o desafio. Coloque o final que você acha que seria um final feliz.